E março é um mês de conscientização sobre o câncer coloretal. A doença é considerada silenciosa e, por muitos especialistas, é um dos cânceres com maior incidência no mundo. Vamos conversar agora com o oncologista Rodolfo Gadia com a gente. Se você tiver uma pergunta, pode fazer, tá? Pelo nosso WhatsApp. Rodolfo, obrigada. Obrigado por ter vindo. Viu? Muito bom. Estava sumido aqui. Antes da gente entrar nessa conscientização do câncer de coloretal, né? A gente mostrou a história da Hilda que está fazendo Pilates. Hoje o exercício, ele é bom para quem encerra o tratamento e para quem está se tratando contra o câncer? Sim. O exercício físico, a gente costuma dizer no consultório que é a medicação mais barata e efetiva que existe, né? Porque ela entra hoje em prevenção, que é uma das grandes ferramentas em prevenção de vários tipos de doença, inclusive o câncer. E hoje já está em estudo e já é uma orientação médica fazer o exercício físico de acordo com o condicionamento, né, e a energia de cada um durante o tratamento. Então, durante a quimioterapia, né, o que a gente faz, a gente estimula já a fazer uma atividade física. E, muito importante, depois também. Então, é antes, durante e depois. E depois ajuda muito, né? Ajuda muito. Agora, a gente está, se não me engano, é o Março Vermelho, que é de conscientização do câncer coloretal? Isso, esse é o mês que se fala, né, da questão da prevenção, principalmente, né, prevenção e falar o que é o câncer coloretal, né? Que é o câncer do intestino grosso, coloretal, e ele é dividido basicamente no reto e o resto do intestino grosso. Ele é muito frequente, igual você tinha falado, se falar assim, ele é o terceiro nas duas faixas, né, de sexo. Entre o homem e entre a mulher, ele é o terceiro. Nossa. Certo? É muito comum, mas ele é muito prevenível, assim, por certos exames, né, que a gente vai falar, e ele é curável também. É um câncer altamente curável, desde que se descubra ele numa fase inicial. Porque o grande perigo é que ele é silencioso. Como quase a maioria dos tumores, dos tumores, né? O grande problema do câncer é que na fase inicial ele é sempre mais silencioso. Exato. E na fase inicial, quando é silencioso, quase todos os tipos de tumores a gente consegue combater e curar. A gente costuma dizer a questão do pólipo, né? Nem todo pólipo. O que é o pólipo? O pólipo é como se fosse uma verruguinha ali no intestino. Ele tem uma forma mais ou menos de um cogumelo. Então, está dentro do intestino. Então, a gente observa, se a gente vê uma verruguinha na pele, observa ela, se ela cresceu, doeu, coçou, a gente observa, tá vendo? E vai lá e tira. Exato. No intestino não tem como. Então, às vezes, o pólipo está lá, fica 5, 10, até mais, 10 anos ou mais. Nossa. E dali ele vai se transformando. Ele começa a crescer, sangrar e vira um câncer. E aí é nessa fase que às vezes começa a dar os primeiros sintomas que já está um pouco mais avançado. Enfim, nem todo pólipo vira câncer. Nem todo pólipo é câncer. Mas a grande maioria dos pólipos, a grande maioria dos cânceres vem de um pólipo. De um pólipo. Por isso a importância do exame preventivo. E né? qual é esse exame preventivo? O exame principal, né, que a gente fala, ele é o mais específico, é a colonoscopia, que é um tubo flexível que entra pelo ânus e vai visualizar todo o cólon, certo? Mas aí tem questão do acesso da rede pública, é um pouco mais difícil, né? Então, o mais importante é você conhecer o seu corpo, se conhecer, examinar as fezes e ver um principal sintoma, que é o sangramento das fezes. Então, a gente tem que ter o hábito de ver se tem sangramento ou não. Os principais sintomas, é dividido o tipo de câncer do lado esquerdo. O câncer do intestino, quando começa no lado esquerdo, que é o mais comum, os principais sangramentos são sangue nas fezes e alteração do formato das fezes. Às vezes altera o hábito e as fezes ficam um pouco mais afinadas. No lado direito, às vezes não sangra tanto, porque ele cresce, não é que cresce mais devagar, mas até dá o primeiro sinal, né, tá do lado direito, a pessoa tem um pouco de anemia, cansaço e emagrece. E às vezes, numa fase mais avançada, sente um carocinho do lado direito. Então, ficar atento com esses sintomas. A mensagem que a gente passa, né, é: sentiu e observou o sangramento nas fezes, algum outro sintoma, procura o médico. Porque aí já vai dar encaminhamento. Já vai dar encaminhamento. Ele pode pedir a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que aí tem técnicas, tem uma dieta específica, tem os kits diferenciados, aí tem kit melhor, então ele pode dar um pouco de falsos positivos ou até negativo, né? Aí, por isso que a gente, às vezes, fala, procura o médico e ele avaliou e vê a necessidade, ele faz a colonoscopia. Porque, às vezes, também nem todo, a grande maioria, ainda bem, dos sangramentos também não vem de câncer. Às vezes pode vir de hemorroida, fissuras, outras alterações, né, mais benignas. No caso, é preciso fazer cirurgia ou a quimioterapia resolve? É boa pergunta, né?
Porque o tratamento potencialmente curativo do câncer do colo retal é a cirurgia. É o que a gente olha e observou, retirou o tumor lá do intestino. Cirurgia, uma técnica, né, mais apurada, tira os gânglios em volta, que são os linfonodos que a gente fala. Retirou, aí a gente vai analisar para ver o estadiamento, assim, o quanto ele cresceu, o quanto ele espalhou ali no local, ou se ele soltou, né, se ele viajou pela corrente sanguínea, né, e soltou as metástases, que a gente fala que é um estadio mais avançado. Então, a gente sempre vai observar, depois da cirurgia, se aquele anátomo patológico que a gente avaliar tiver um estadio mais avançado, aí precisa complementar com a quimioterapia. Às vezes, o tumor já está mais avançado, ou no reto, inclusive, que se faz a quimioterapia e, às vezes, a radioterapia antes, para diminuir o tumor e depois vai para a cirurgia, mas sempre tem que operar. E aí a questão é, preste atenção, porque a gente não presta atenção no corpo da gente, não, né? Então é prestar atenção, né? Com certeza. Vou passar aqui uma pergunta sobre câncer de mama para você depois, posso? Pode, de uma amiga sem nossa problema aqui. nenhum. Deixa eu agradecer ao Dr. Rodolfo Gadia, oncologista, com a gente aqui hoje. Espero revê-lo em breve. Obrigada, viu, Rodolfo? Obrigado a você. Trazer esse alerta e todas essas informações para a gente, tá?